Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer do like no vídeo. Se ainda não é inscrito também, se inscreva no canal. Beleza? Combinado? Então vamos para o primeiro relato de hoje. Lembrando que todos os relatos, todos os nomes de todos os relatos já estão todos trocados. E o primeiro é este daqui. A menina do espelho. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana e vou contar um relato que aconteceu na minha família. E vamos ao relato. Somos uma família de 3 mulheres. A diferença de idade entre nós é pequena e quando engravidamos foi um verdadeiro baby boom na família. Faltava colo para tanto bebê. Primeiro nasceu o Theo, meu sobrinho. 3 meses depois nasceu o Rico, meu filho, e 6 meses depois a Bela, minha sobrinha. Meus pais têm um sítio no interior, onde há de tudo quanto é bicho, muito verde e uma casa grande. Afinal, a família ficou numerosa depois do nascimento da criançada. Nos reunimos lá nos finais de semana e também durante a semana, porque a comida da minha mãe é a melhor do mundo. O tempo passou e as crianças já estavam com 4 anos. Adoravam comer a macarronada da avó e junto tomar refrigerante, né? Sabe, um guaraná mesmo. Bom, meu Deus, que a pediatra deles não escute esse relato. Bom, Bela sempre foi falante e esperta. Não tomava guaraná, aliás, nenhum refrigerante. Ela só tomava suco, pois dizia que as bolinhas do gás do refrigerante pinicavam sua língua. Na casa do sítio havia diversos espelhos e Bela ficava olhando para eles, em especial para o da sala de jantar. Às vezes acenava e conversava com o espelho. Achamos que era uma brincadeira normal, coisa de criança, mas também notei que o Theo e o Rico não ligavam para o espelho nem brincavam com ele. Um dia a Bela estava em frente ao espelho da sala de jantar, rindo, gostoso. Perguntei a ela o motivo daquela risadinha fofa diante do espelho. E ela respondeu: Tia, eu tô brincando com a menina. Você não tá vendo? Misericórdia, Ana do céu, até me benzi. Olhei, mas eu não vi nada, claro. Aí perguntei para Bela como era essa menina do espelho e ela me descreveu. Tia, ela tem cabelo cacheado, pele morena, tá de vestido branco e me disse que mora no espelho. Ah, crianças, né? Aí eu pensei, lascou. A Bela tem franjinha, cabelo liso e sempre usa preso com 2 chuquinhas, então não podia ser o reflexo dela que ela estava vendo. Chamei a minha irmã, a mãe da Bela, e contei o que tinha acontecido. Ela disse que já tinha notado, mas achava que devia ser brincadeira e que ia observar melhor. Nesse mesmo dia, minha irmã encontrou uma grande amiga nossa e contou o que estava acontecendo com a Bela. Essa amiga orientou a minha irmã a pedir para que a Bela perguntasse o que a menina do espelho queria e depois explicasse que ela não podia ficar ali no espelho, que precisava seguir o seu caminho, pois aquele lugar não era sua casa. Ela também pediu que orássemos pela menina do espelho. Alguns dias depois, a Bela novamente brincava com o espelho da sala de jantar. Vale lembrar aqui que isso só acontecia na casa do sítio. Minha irmã então pediu que a Bela perguntasse à menina do espelho o que ela queria. Bela fez a pergunta e respondeu. A menina pediu guaraná. Me dá até um arrepio, só de lembrar. Tratamos logo de colocar um copo com guaraná no jardim. Pedimos para Bela falar para a menina do espelho que o guaraná era para ela, que ela podia pegar e que depois seguisse o seu caminho. Fizemos orações, pedimos aos espíritos amigos que levassem a menina do espelho para o caminho de luz. Feito tudo isso, o tempo passou, Bela não brincava mais com o espelho, porém um certo dia, lá estava ela novamente acenando para o espelho da sala de jantar. Pensei comigo, não, de novo não. Então perguntei a Bela o motivo de estar acenando para o espelho e ela respondeu. Tia, a menina do espelho foi embora, ela veio dar tchau.
Ana sentiu um alívio tão grande quando ela me disse isso. Afinal, o espelho não era lugar para aquela menina. Depois disso, nunca mais. Depois disso, nunca mais a Bela viu a menina do espelho. Hoje, Bela já é uma linda mocinha e não lembra mais do ocorrido. Ama um refrigerante, como ela mesma diz, e esse acontecido ficou como uma das histórias da nossa família, que aliás tem muitos relatos para contar. Ana, gratidão a você por ler o meu relato. Pode ter certeza, foi emocionante ouvi-lo em sua voz. Muito obrigada, um beijo para você. Gente, por que no espelho? Por que no espelho? Por que esse espírito dessa criança não estava na sala, no sofá, aqui, ali, no jardim? Por que no espelho? Ela mora no espelho. Fiquei curiosa. Tem um lado de lá no espelho? Dizem que sim. E aí? Espíritos podem mesmo viver dentro do espelho, num reflexo, Por que no espelho? Ou era no espelho que ela aparecia, só refletia no espelho, mas na verdade ela estava aqui, do lado da menina. Mas por que não aparecia como outros espíritos qualquer, assim, que aparece aqui, assim? Por que só o reflexo? Por que dentro do espelho? Se alguém souber, por favor, explique. Aí, se tem uma história parecida, também conta pra gente. Vamos pro próximo relato, que é o jogo do compasso que invocou algo terrível. Esse jogo do compasso. É uma moça que nos conta. Olá, pessoal, me chamo Fulana e hoje vou compartilhar com vocês uma experiência que marcou profundamente a minha vida e a da minha família. Tudo começou como uma simples brincadeira de escola e acabou se transformando em um pesadelo que jamais esqueceremos. Tudo aconteceu entre 2007 e 2008, quando eu e minha irmã do meio, que vou chamar aqui de Bruna, estávamos no ensino fundamental. Na época circulava entre os alunos um jogo macabro chamado Jogo do Compasso. Esse jogo é velho. A brincadeira consistia em desenhar um círculo com um compasso, colocar as letras do alfabeto ao redor e supostamente invocar espíritos dispostos a brincar. Muitos colegas diziam que coisas estranhas aconteciam durante o jogo. Portas batendo sozinhas, arrepios repentinos, mas na nossa cabeça de adolescente, tudo aquilo parecia bobagem. Até que um dia resolvemos testar em casa, só para provar que era tudo invenção. Fizemos as perguntas clássicas. Tem alguém aí? Você quer brincar? E então algo respondeu. Uma moça se identificou, disse sua idade e contou como havia morrido, estrangulada pelo próprio marido. Ela também revelou onde estava, no céu ou no inferno. E aí, estava no céu ou no inferno? No céu ou no... Peraí, revelou ou não revelou? Estava lá um e o outro? Como assim? Na hora parecia só parte da brincadeira, mas quando encerramos o jogo achando que tudo tinha acabado, foi aí que o verdadeiro terror começou. 2 dias depois, a minha irmã mais velha, que vou chamar aqui de Lorena, e que nem participou do jogo naquele dia, começou a ver coisas. Ela descreveu uma mulher de cabelos curtos, olhos completamente brancos e marcas roxas no pescoço. Mas o pior não era só a aparência. Aquela coisa falava com ela, dizia que ia levá-la e queria que ela se tornasse uma mulher da vida, assim como ela tinha sido. E o mais arrepiante, o nome era o mesmo da moça que contatamos no jogo do compasso. Lorena começou a agir de forma estranha e a minha mãe decidiu trazê-la de volta para casa. Foi aí que o inferno se instalou de vez. Gemidos, vultos, objetos se movendo sozinhos. Até o meu pai, que não acreditava em nada disso, viu algo que o deixou em choque. Certa noite, ao escovar os dentes no quintal, ele viu uma mulher de cabelos curtos rastejando como um animal do lado de fora da cerca. Credo. Na manhã seguinte, minha irmã olhou para ele e perguntou: "Ela quer saber se você gostou da visita." Depois disso, a minha família entrou em desespero. Procuramos ajuda religiosa, fizemos orações, realizamos rituais,
tudo o que fosse possível para nos livrarmos daquela presença e, graças a Deus, conseguimos afastá-la. Mas a verdade é que a minha irmã Lorena nunca mais foi a mesma. O mais assustador, anos depois descobrimos que aquela mulher realmente existiu. Ela morava perto da nossa antiga casa e foi morta pelo marido, de fato, antes mesmo de eu e minhas irmãs nascermos. Lorena descreveu detalhes que ninguém da família conhecia, coisas que só alguém que tivesse visto de perto saberia. Essa história não é apenas um relato assustador, é um alerta. Brincar com o desconhecido pode abrir portas que não têm volta. Se você está pensando em testar algo assim, pense 2 vezes. E aí, o que vocês acham? Já passaram por algo parecido? Deixem nos comentários. E se gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar, assim vocês ajudam a alertar mais pessoas. Pois é, pessoal, isso não é brincadeira que se faça, né? Tudo que você vai mexer, que você não tem ali, né, o controle, não tem o conhecimento necessário, tudo mais, mexer com essas coisas espirituais, que seja, não é brincadeira, tem que tomar muito cuidado. Tem questões psicológicas que envolvem tudo isso, um monte de coisa, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E também, né, sabe-se lá com o que você está mexendo aí do lado espiritual. Então, sempre muito cuidado. Não é brincadeira. Próximo relato: casa mal assombrada ou estranha. É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, tudo bom? Bem, esse é o meu primeiro relato. Vou tentar resumir para não ficar muito grande para você. Não contei tudo porque ia ficar mais longo do que já tá. Quem sabe eu não mando outro, relatando mais coisas estranhas que aconteceram e ainda acontecem comigo. Bom, vamos lá. Me chamo Fulano, mas pode me chamar de Beltrano ou Fulano, se preferir. E se aparecerem alguns nomes aqui, já aviso, estão devidamente trocados, tá? Bom, atualmente tenho 17 anos. Moro com os meus pais, meu irmão mais novo e com a minha irmã, que tem 19 anos. A gente morava numa outra casa, que fica a uns 10 minutos daqui. E desde que nos mudamos para essa casa atual, eu nunca me senti bem. Sempre senti e ainda sinto que tem algo de ruim aqui. A gente veio para cá quando eu tinha mais ou menos 13 anos e de lá para cá as coisas só desandaram. Teve uma vez que estava só eu, minha mãe e meu pai em casa. Eu estava no meu quarto e fui até a área pegar a minha toalha para... Oh, meu Deus, quase que entrou um mosquito na minha boca, aqui um pernilongo, sei lá o que é. Tô contando aqui, abrindo a boca, o bicho veio bem assim, ó. Continuando aqui, ó. Me perdi. Minha mãe e meu pai... teve uma vez que estava só eu, minha mãe e meu pai em casa. Eu estava no meu quarto e fui até a área pegar minha toalha para tomar banho. E, Ana, por incrível que pareça, eu vi bem na minha frente uma criança pendurada. Fiquei paralisado, sem reação nenhuma. Peguei minha toalha e fui tomar banho, tentando esquecer aquela cena. Mas até hoje isso nunca saiu da minha cabeça. E olha, aqui atrás de casa tem uma mata, e essa não foi a primeira vez que eu vi coisa estranha. Meu lado mediúnico é relativamente alto, então ver coisas já virou quase rotina. Já vi criança correndo aqui, já vi uma criança sentada dentro do guarda-roupas. Nossa, sempre criança. Teve uma vez que a minha mãe estava sozinha em casa, deitada no sofá, cochilando. Ela disse que sentiu algo tocando no ombro dela, como se estivesse chamando. Quando acordou e levantou, não tinha ninguém. Ana, absolutamente ninguém. E a minha mãe nunca foi de acreditar nessas coisas. Mas depois desse dia, ela ficou muito mal. Muito mesmo. Tenho também um irmão mais velho, que hoje tem 29 anos e não mora mais com a gente. Quando ele ainda morava aqui, aconteceu uma coisa bizarra. Ele estava sozinho e viu alguém correndo no corredor lateral que leva para o quintal. Achou que alguém tinha invadido a casa, foi olhar e não tinha absolutamente ninguém. Ele nunca acreditou em espiritualidade porque a gente vem de uma família católica e evangélica. Ele é sério e não tinha motivo nenhum para inventar isso.
Minha irmã também já viu criança correndo aqui. Todo mundo aqui já viu alguma coisa. A única coisa que eu não fiz até hoje foi procurar saber do que se trata tudo isso. Mas desde o dia em que eu vi aquela criança pendurada, eu fiquei mal. Até hoje penso o que ou quem era aquilo. A gente ainda mora nessa casa e eu sinto que ela tem uma energia pesada. Sinto que tem algo observando a gente o tempo todo. Como eu sou o mais sensitivo daqui, eu vejo cada coisa. Já vi tanta coisa que eu nem sei do que se trata mais. Ah, e um detalhe. Eu nunca fui batizado. Não sei se isso interfere em algo, mas desde sempre nunca gostei dessa casa. Nunca falei com os meus pais sobre isso também, porque sinceramente acho que eles não acreditariam. Mas tem um detalhe curioso. O antigo dono da casa teve um filho e o parto foi muito difícil. O bebê quase morreu. Só que pelo que eu soube, eles se mudaram correndo para outra casa e lá tiveram que colocar o forro às pressas para conseguir levar o bebê para casa depois do hospital. Eu não sei se isso tem alguma relação, mas Ana, tem algo muito estranho nessa casa. Eu não consigo dormir direito, sinto que sempre tem algo me observando. É uma sensação pesada, ruim, constante. Mas eu tento ao máximo ignorar. Obrigado por ter lido este relato. Ana, desculpa se ficou grande, eu realmente tentei resumir ao máximo. E olha, tem coisa que eu nem falei aqui. Mas quem sabe, mando num próximo. O que você acha que pode ser, Ana? Olha, eu acho que realmente, pelo que você relata, tem algo estranho nessa casa. Se eu fosse você, conversaria com seus pais de maneira séria. E eu acho que mostre esse vídeo pra eles. Eles poderiam te escutar, né? E às vezes você fica com medo de falar, às vezes eles também não querem falar alguma coisa, mas na hora que você fala, eles também já passaram por alguma coisa estranha aí, sabe? Na verdade, às vezes tá todo mundo sentindo e ninguém quer falar. E a gente já viu vários casos onde, se possível, a melhor coisa é deixar o local. Que talvez seja o que essa família fez às pressas. O que tem aí, porque aí eu não sei, aí teria que botar uma investigação em cima. Mas quem vai fazer isso? Né? Vão investigar, vão ficar lá, né? Não sei, se achar alguém interessado em ver o que pode estar acontecendo ali, mas ou levar alguém para fazer uma oração, para tentar, né? Não sei, acalmar e ver o que acontece no ambiente, para limpar, talvez. Não sei, pode ser tentado isso também. Mas eu acho que a primeira coisa é conversar com seus pais e esclarecer bem isso. Porque pode acontecer mesmo. Existem lugares que são muito pesados, que tem coisas ali, infelizmente. Próximo relato. Deus ouviu a súplica da minha mãe. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, olá, assombrados. Quem vos fala é uma fulana. Vou trazer mais um relato, mas dessa vez é para mostrar o quanto Deus é bom o tempo todo e nunca nos desampara. Esse relato não terá nomes, Aninha. Obrigada. Bom, para contextualizar, a minha família na época era composta por 4 pessoas. O meu pai, um preguiçoso. Meu pai, um preguiçoso nato, estilo Seu Madruga. Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Ou tipo o Ricardo do mundo de Gumball, né? Bom, minha mãe, esforçada demais, fazia de tudo para nos criar. Faxina, crochê, já chegou a trabalhar em 2 empregos, um de dia, outro de noite, dormindo menos de 2 horas por noite só para não deixar faltar o básico em casa. E quando eu digo básico, é básico mesmo, tipo arroz e feijão. Claro, né, que o pai que não faz nada, a mãe tem que fazer por todo mundo. Bom, eu, uma criança de no máximo 8 anos na época, sem grandes lembranças felizes da infância. E o meu irmão mais novo com 7 anos. Olha, a coisa era feia em casa, Ana. Tinha dia que eu e meu irmão queríamos comer um doce. Coisa de criança, né? E não tinha. Então eu pegava um pouco de arroz queimadinho do fundo da panela e dizia pra ele que era cocada. Pro irmão, é isso? A gente fingia que era o doce mais delicioso do mundo. Às vezes a minha mãe fazia um caramelo, desses de pudim que era só açúcar e água, e dava pra gente, só pra enganar as lombrigas.
A fome era tão real que a gente descobriu uma distribuidora de água de coco que jogava fora os cocos depois de tirar a água. Eu cansei de sair de madrugada para catar aqueles cocos e comer a massinha de dentro. Lembro que uma vez uma vizinha deu uma sacola gigantesca de couve e manteiga para minha mãe e a gente chorou de alegria, como se fosse assim um banquete dos deuses. A gente não tinha nada, tudo era doado, roupa, brinquedo, móvel. Nosso sonho era ter uma televisão. Como não tínhamos, meu irmão achou uma caixa grande de papelão, a gente cortou e fez a nossa própria TV. Cada hora um apresentava um programa. Essa lembrança me enche os olhos. Mesmo na miséria, éramos felizes juntos. Ele e eu. O irmão e ela, né? Isso. Sempre juntos. Mas infelizmente ele já partiu e me deixou uma saudade imensa. Mas voltando ao relato, outra diversão nossa eram os livros. Nada de livros famosos, eram livros escolares, enciclopédias muito velhas, livros de receita antigos e que sinceramente nem sei de onde vieram. Como não tínhamos estante, guardávamos os livros num gabinete de cozinha que ficava no quarto. E a minha missão diária era arrumar a casa enquanto minha mãe trabalhava e o meu pai estava por aí, fingindo que procurava emprego. Como toda boa criança, eu me distraía fácil. Sempre que ia arrumar o quarto, acabava mexendo nesse gabinete. Sentava ali e todos os dias folheava o meu livro preferido, que era um de bolos confeitados. Era lei. Mas certa vez, antes de sair para trabalhar, eu via minha mãe orando. Ela clamava por ajuda. Não tínhamos absolutamente nada para comer naquele dia. Ela saiu, me pediu para não ir para a rua, me deu um beijo, me chamou de... Não sei se eu vou falar, porque daí também é pessoal, pode, né, revelar. Me chamou de um nome assim, um apelido que eu nunca entendi, mas eu sempre amei. E beijou meu irmão também, e foi. Ali, Ana, com os meus 8 anos, eu entendi tudo. Entendi o que era o desespero de uma mãe. A sensação de lutar tanto, sozinha, e ainda assim deixar os filhos com fome. Eu senti a dor dela. Quando ela saiu, meu irmão me perguntou o que a gente ia comer. Eu disse que a mãe ia dar um jeito. Ela sempre dava. E chamei ele para brincar com os livros. Peguei meu livro de sempre e comecei a folhear. Ana do céu, você não imagina o meu espanto quando, de dentro do livro, caíram R$200. R$200 nos anos 2000 era muito dinheiro. Era quase o valor do nosso aluguel, que inclusive estava atrasado. Eu dei um pulo para trás quando eu vi o dinheiro. Estava dobradinho, 2 notas de 100. Eu gritei, pulei como se tivesse achado um tesouro. Quando minha mãe chegou, eu e meu irmão corremos para contar. Gritávamos que o dinheiro apareceu. Mostramos o livro e tudo. Ela paralisou. Sentou na cama de solteiro que dividia com meu pai e depois de uns minutos disse: "Tá vendo como Deus é bom?" Naquele dia fomos ao mercado. Teve carne na panela, arroz, feijão e até uns docinhos. No dia seguinte, a minha mãe saiu para trabalhar, mesma rotina. Mas ao voltar, chegou sorrindo de orelha a orelha e nos mostrou uma carteira. Não tinha nenhum documento, só um bolo de dinheiro, mais de R$1.000. Ela contou que estava subindo a ladeira quando viu a carteira no chão. A rua cheia e ninguém pegava. Ninguém sequer olhava para aquela carteira. Ela achou estranho. Pegou a carteira, olhou para os lados, ninguém procurando por nada. Abriu e quase caiu para trás. Só tinha dinheiro naquela carteira, não havia nenhum documento. Esperou um pouco perto de um orelhão para ver se alguém voltava procurando e nada. E foi assim, Aninha e assombrados, que Deus ouviu as súplicas de uma mãe.
Eu não vou dizer que depois disso foi tudo flores, não, mas foram passos de fé, um de cada vez, sempre com Deus à frente, nos guiando e nos sustentando. E esse é o meu relato, nada aterrorizante, mas sim um lembrete de que Deus é bom o tempo todo e nunca nos desampara. Beijinhos. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, eu acho incrível esses relatos, que não tem nada de assombração e tal, como vocês dizem. Mas é assim, como que essas coisas acontecem? É o que eu falo. A forma que Deus trabalha, entrega as coisas. Às vezes, esse dinheiro não surgiu magicamente ali naquela carteira no chão. Mas, sabe, aquele trabalhar de um pega aqui, um leva ali, um acontece um negócio aqui, um deixa cair ali. Tipo, o que um perdeu aqui, que às vezes não vai fazer tanta falta pra ele, mas vai ser pra outro achar ali, pra ele vai ser um tesouro, entendeu? Uns negócios. A gente já viu vários relatos desse tipo, assim. Eu lembro de um que a menina também estava precisando de... Eu acho que era eu não lembro se era para comprar marmita, também para comprar comida. Eu sei que ia dar R$50, algo assim. E nesse dia ela saiu de casa, estava andando na calçada e tava um vento. Ela foi uma ventania e tinha uma nota de R$50 na calçada. E essa nota não voava com aquela ventania, o que era muito estranho, porque tava assim, ó. E a nota, ela ficava ali e não voava. Aí ela catou aquela nota de R$50 exatamente, tipo, que ela precisava, sabe? Então, aí que eu, sei lá, ali parece que tá magicamente colocado, ali parece realmente. Essas histórias de achar dinheiro no livro ou na rua, tem várias assim. E eu acho muito, muito interessante. Conta aí se já aconteceu com você. Próximo relato. Visitei minha vida ou outra dimensão? É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Brincadeira, eu tenho 52 anos e conheço o seu canal há algum tempo. Gosto muito de ouvir os relatos porque quando descobri o canal, percebi que coisas que acontecem comigo desde a infância, algumas bem sutis e outras nem tanto, podem até não ter explicação, mas pelo menos não acontecem só comigo. Exatamente. Então dá um certo conforto saber que, se for loucura, pelo menos eu não tô sozinha nessa. Não é loucura, não. Mas vamos ao relato de um desses acontecimentos extraordinários que me acontecem. Eu preciso contextualizar para fazer sentido. Quando eu era mais jovem, nos anos 90, entre os meus 16 e 19 anos, eu tive o que acreditava ser um sonho recorrente. Eu me deitava para dormir e, mesmo ainda com a sensação de estar acordada, de repente eu me via em um apartamento. Apesar da decoração minimalista, era um lugar aconchegante e bonito, nitidamente moderno, mas não futurista. Eu me percebia num canto da sala, de onde dava para ver a cozinha estilo americana, o corredor que levava ao quarto e ao banheiro, que de alguma forma eu sabia que era uma suíte. A sala tinha pé direito alto e a parede à minha frente era inteira de vidro. Não uma janela, era uma parede de vidro mesmo. Tocava uma música ambiente. O lugar era quentinho e agradável. A música parecia uma mistura de soft cell, jazz e uma banda chamada Bangladesh, que fui conhecendo ao longo da vida. Do lado de fora, a paisagem era urbana, verticalizada, cheia de edifícios de vários tamanhos. A arquitetura não lembrava nada que temos aqui, nem Dubai, por exemplo. Era moderno, com um toque retrô. Eu não sei explicar sem soar meio Gotham City, mas ao mesmo tempo tinha algo de São Paulo, Nova York, Tóquio, Pequim. Sabe esse tipo de cidade? Mas eu sentia que não era nenhuma delas. Encostada na parede de vidro, observando a cidade à noite, cheia de luzes, cores e contornos, estava uma jovem, cabelos pretos, curtos, magra, parda, e o mais inacreditável, eu sabia que ela era eu.
Sim, Ana. De alguma forma eu sentia que nós duas éramos a mesma pessoa. Mas tinha algo que não batia. Ela era mais velha, uns 10 anos mais velha que eu era na época, talvez. Era tudo muito real. Eu sentia os cheiros, a temperatura, sabia onde cada coisa estava naquele apartamento. E principalmente eu conseguia sentir os sentimentos dela num nível muito profundo. Sabia que ela era sozinha, solitária, mas feliz e realizada. Amava aquela cidade, o apartamento e a profissão dela, que eu não entendi qual era, mas dava para sentir que ela era bem-sucedida. Aquele apartamento era dela e havia um sentimento de propriedade, mas não no sentido de ostentação, e sim de segurança, de estabilidade. E eu ficava ali, imóvel, invisível, acredito, porque ela nunca me notava, com exceção de uma vez em que eu senti que ela teve a sensação de estar sendo observada. Esse sonho aconteceu algumas vezes ao longo desses 3 anos. Na época, eu morava em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, onde vivi desde a infância até a vida adulta. Depois, os sonhos pararam. A vida seguiu, escolhi uma profissão, formei família, me mudei para a Bahia. E já moro aqui há 15 anos. Então, em 2022, eu fui para São Caetano visitar minha família. Estava na casa dos meus pais, numa quarta-feira de manhã, lembro bem porque era dia de feira, que acontece na esquina da rua deles. Devia ser umas 8h40 ou 9 horas da manhã. Eu estava tomando café na sala de TV, vendo notícias. Minha mãe estava na cozinha e meu sobrinho, bebê de 1 ano e meio, dormia. De repente eu ouvi o bebê chorando e a minha mãe, lá da cozinha, que fica uns 15 metros da sala, gritou: "Fulana, fica com o fulano que eu vou preparar o café dele." Respondi que sim e estava me levantando para ir até ele, quando ouvi os passos da minha mãe no corredor. E aí, do mais absoluto nada, eu não estava mais na casa dos meus pais. Eu estava em uma sala de reuniões. E eu sabia que era na mesma cidade dos sonhos. A parede de vidro estava lá, dava para ver a cidade. Agora, de dia. Eu estava sentada numa mesa enorme com uns 16 lugares de madeira escura. Sentia o cheiro do produto passado na mesa. Na minha frente, uma pasta branca com 2 faixas verdes e uma logomarca que eu não reconheci. Ao lado, uma caneta tipo uma Montblanc. Sabia que havia pessoas sentadas ao meu lado, outras de pé conversando, algumas analisando documentos, mas eu não conseguia levantar o pescoço nem olhar em volta. Parecia que tinha um saco de cimento na minha nuca. Meu corpo formigava. Olhei para as minhas mãos e eram as minhas, mas ao mesmo tempo não eram. E eu pensei: caramba, eu não devia estar aqui. E nesse momento eu senti como se alguém tivesse se sentado em mim. Uma pressão enorme no corpo e puf! Eu estava de volta à sala dos meus pais. Minha mãe estava me entregando o bebê como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, atordoada, com borboletas no estômago, tentando entender. Liguei para minha filha na hora e contei tudo, achando que se eu compartilhasse ia parecer menos loucura. Erro de cálculo, né? Porque aí é que parece mesmo. Mas eu sabia que tinha visitado o mesmo lugar. Eu reconheci a paisagem, mesmo sendo de dia, era o mesmo lugar que eu via à noite nos sonhos. O corpo onde eu estava, será que era a versão mais velha de mim? Aquela que eu via na juventude? Essa diferença de idade me deixava super intrigada, porque tudo o que eu li sobre espaço-tempo, multiverso, e eu amo física teórica, tradicional e quântica, parece apontar que isso é possível. Fui casada com um físico matemático, pai dos meus filhos, e mesmo sendo uma mulher da ciência acima de tudo, li recentemente que, segundo algumas teorias baseadas em dados da sonda Voyager,
é bem possível que o tempo funcione de formas diferentes em outras realidades. E isso tornaria possível uma versão mais velha de mim vivendo simultaneamente em outro universo. É isso, Ana. Esse é o meu relato. Sei que ficou longo, mas acho que os detalhes são importantes. Confesso que tenho vontade de voltar lá, mas não sei como isso funciona. Só sei que existe. Foi real. E eu estive lá. Onde? Não faço a menor ideia. Gente do céu, um beijo pra você, muito obrigada. Cara, essas coisas acontecem. Se você começar a pegar relatos da galera ao redor do mundo, ao redor do mundo e ao longo do tempo, né? Pessoas que devem ter vivido coisas lá no passado, pessoas que vivem isso atualmente. É que hoje a gente tem essa coisa de contar pro outro, ainda mais com a internet, né? Com relatos aí na internet, onde você pode contar a sua história, e aí milhões de pessoas podem ouvir a sua história, se identificar, se lembrar de algo que aconteceu com ela, contar também. Então hoje a gente tem como compartilhar isso. Antigamente não acontecia com alguém, você ficava quieta, era você, no máximo você contava pra uma amiga, pra um parente e acabava ali. Você não sabia se o fulano ali, até da esquina, poderia estar passando ou já ter passado pela mesma coisa. Mas essas situações aí que parece que realidades se fundem, meu, isso acontece. E é o que ela tá dizendo aqui, é muito assim, é muito real pra ser algo só de é minha mente divagando, alucinando. Eu não acredito que é só algo da mente. Tem algum lugar, alguns lugares, vários eu diria. Aqui agora, sim, enquanto a gente tá vivendo um aqui, tem uma outra eu, um outro aqui, num outro um aqui que não é aqui, que é tipo aqui, mas não é aqui. Como ela tá dizendo aí, assim como, sei lá, tem sete além, né, uma realidade, um lugar estranho, né, como a gente conhece aí, sete além. Será que não tem também essa outra cidade, esse local aí onde ela pode até ter uma vida? E será que às vezes essa sensação da gente de estar sendo observado não é fantasma? Será que pode ser um eu de uma outra dimensão que tá ali, igual ela estava observando ela mesma num outro lugar? E a gente fala, nossa, eu estou com uma sensação de estar sendo observado. De repente é você mesmo que tá olhando você. De repente as assombrações que tem na sua casa não são assombrações, são você mesmo visitando você, é você com você. Meu Deus, vou ficar louca agora. Vamos pro último relato? Vamos, que esse daqui já me faz... Próximo e último relato de hoje, que é a aparição na casa da minha avó. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana, sou de São Paulo, mas moro no Mato Grosso do Sul. E aqui vou relatar algo que aconteceu comigo. Bom, quando eu tinha 13 anos, acabei perdendo meu pai, que era o meu herói. Como eu era muito arteira, ele sempre me protegia quando eu aprontava alguma travessura com os meus irmãos. Anos se passaram e eu fui morar com a minha avó e com meu tio. Nessa época eu já tinha 16 anos. A minha mãe se casou novamente e foi morar em outro estado com meu padrasto, que, para ser sincera, eu não gostava muito. Enfim, eu sentia muita falta da minha mãe, mas o que mais me matava era a falta do meu pai. A minha avó não gostava muito de mim e na época vivia me dando broncas sem motivo. Por isso eu acordava muito cedo, fazia todo o trabalho de casa, tomava banho, almoçava e me preparava para ir trabalhar. Mas entre o almoço e o trabalho, eu tirava uns 30 minutinhos para ir ao cemitério visitar o túmulo do meu pai, já que eu morava a algumas quadras de lá. Pois bem, os dias foram passando e isso virou um ritual para mim. De alguma forma eu me sentia bem indo até aquele lugar. E é aí que o sobrenatural começa. Algumas vezes em que eu fui visitar o meu pai, notei coisas estranhas acontecendo dentro do próprio cemitério. Coisas que, sinceramente, eu prefiro não relatar aqui para não deixar o texto maior do que já está. Oh, mas agora fiquei curiosa. Num dia comum, como todos os outros, acordei cedo, limpei a casa, tomei banho, almocei, fui ao cemitério e depois fui trabalhar. Quando a noite chegou, voltei para casa e, como sempre, adormeci cedo. Mas naquela noite em especial eu adormeci na sala.
Me deitei no tapete para assistir a novela e acabei pegando no sono. Vale ressaltar que a minha avó já estava dormindo no quarto e o meu tio estava comigo na sala. Ele sempre esperava a novela acabar para colocar um filme, e naquela noite não foi diferente. Lembro que o clima estava super agradável, vento gelado e o tempo formando para chuva. A porta da casa da minha avó era daquelas que tem uma parte de vidro que abre, sabe? O que ajudou ainda mais eu pegar no sono ali no chão, enquanto meu tio assistia o filme. Logo depois que o filme acabou, meu tio me acordou, me chamando para ir para o quarto. Eu abri os olhos e disse que depois eu iria, porque ali estava fresquinho e eu queria aproveitar o tempo. De longe ouvi a minha avó gritar para eu ir para o quarto, dizendo que com o tempo de chuva não era bom ficar no chão. E eu, como uma neta obediente, dei de ombros e continuei ali. Meu tio apagou a luz da sala e foi para o quarto dele. E minutos depois, tudo aconteceu. Eu estava deitada com os pés virados para a porta de vidro, deitada de lado, virada para o lado esquerdo, que é um detalhe importante. De repente deu um relâmpago muito forte que clareou a sala toda. Eu abri os olhos e olhei para a porta. Foi quando ouvi uma voz no meu ouvido direito. Ela estava deitada do lado esquerdo, lembra? Ouvi uma voz do lado direito, quase sussurrando, dizendo assim: "Olha!" Continuei olhando para a porta e a voz veio de novo, dessa vez mais firme e agressiva: "Olha!" Foi aí que me virei de barriga para cima e inclinei a cabeça um pouco para trás. Ana do céu! Ali, em pé, próximo à minha cabeça, eu vi o meu pai. Ele estava parado, usando shorts e sem camisa, do jeitinho que costumava ficar em casa quando era vivo. Na hora, o meu corpo travou no chão. Eu comecei a tremer e a chorar do nada. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Tentei novamente e aí o grito saiu, mas saiu como um estrondo, tão alto que a minha avó e o meu tio vieram correndo me socorrer. Eu estava imóvel no chão. Só me lembro do momento em que o meu tio acendeu a luz e me puxou para o sofá, que ficava perto de onde eu vi o meu pai. Eu não conseguia falar, eu só chorava. Depois de um tempo, me acalmei e contei para eles o que eu tinha visto. Meu tio ficou incrédulo, mas a minha avó me alertou. Disse que era perigoso eu ficar indo ao cemitério todos os dias, que eu poderia estar atraindo outros espíritos para casa. Falou também para eu não me assustar tanto, pois aquilo era só o começo, já que nós tínhamos um pé na mediunidade. Só que ninguém na família falava sobre isso por medo. Me deu um sermão, né? Minha avó me deu um sermão por ter dormido fora do quarto, ainda mais com o tempo daquele jeito, e por fim me levou para dormir com ela. Só sei que depois disso nunca mais eu quis saber de ir no cemitério. E depois desse acontecimento, outras coisas estranhas e sem explicação começaram a acontecer. Com o tempo, eu vou te contando. Um beijo para você, muito obrigada. E será que era o seu pai mesmo ali? Por que falou assim de uma forma até... Olha! Foi o seu pai falando isso? Foi alguma coisa falando, você tá buscando tanto o seu pai que ele tá aqui? Ou o seu pai... Será que foi uma coisa assim de paz? Ou não? Ou será que por você ir tanto lá e sei lá como que era ali a sua conexão, entra naquela coisa de que não estava deixando que ele descansasse, né? E aí ele veio meio assim, como que era o semblante dele naquele momento? Para ele estar de short e sem camisa, aparecer desse jeito, era como ele andava em casa, né? Não sei, deixem as suas opiniões. E se tiver história parecida, conta o seu relato pra gente. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Ainda tô aqui, recuperando um pouco, né? Até 100% ainda da gripe, mas estamos aí. Então, um beijão pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!